Você talvez não saiba disso, mas existem pessoas que já estão ficando ricas em silêncio, sem carro de luxo, sem viagem internacional, sem ostentação no YouTube. O curioso é que muitas dessas pessoas ainda moram de aluguel, usam celular antigo e compram roupa na liquidação. E mesmo assim, estão a meses de distância da liberdade financeira total. É isso que ninguém te contou. Ficar rico de verdade não começa com um salário alto, começa com hábitos invisíveis. Nesse vídeo, você vai descobrir os 12 sinais silenciosos de que já está ficando rico, mesmo que seu extrato ainda não pareça com o de um milionário. E se você reconhecer o sinal de número 8, existe uma chance real de você conquistar seu primeiro milhão ainda nesse ano. É sério, porque o que separa quem acumula dinheiro de quem vive correndo atrás dele não é sorte, é visão, atitude e estratégia invisível. Sabe o que é mais curioso? Segundo um estudo real feito na Alemanha, 36% das pessoas com renda acima da média ficariam desesperadas se o salário atrasasse 30 dias. Isso prova uma coisa simples: ganhar bem não é o mesmo que estar bem financeiramente. Tem gente rica que é refém da própria renda, e tem gente comum que já constrói riqueza todos os meses, mesmo sem perceber. Você não precisa de seguidores, nem de um iPhone novo, nem de um carrão financiado. Você precisa reconhecer os sinais certos no seu caminho. Esses sinais não aparecem no extrato bancário. Aparecem na forma como você pensa, escolhe e age com o dinheiro. E cada um deles funciona como um mapa. Mas atenção, se você não identificar esses sinais agora, pode passar os próximos 10 anos ganhando mais, e mesmo assim continuar preso à mesma vida. Você vai descobrir nos próximos minutos porque algumas pessoas mesmo com salário baixo já estão conquistando liberdade. O que elas enxergam que você talvez nunca viu, e o que está te sabotando sem que você perceba. E não para por aí. No final deste vídeo, eu vou revelar um código oculto de comportamento que a maioria dos milionários silenciosos compartilha. Algo que nem mesmo seus amigos ou familiares percebem que você está desenvolvendo. Fica até o fim, porque esse código tem o poder de te colocar 10 anos à frente da maioria das pessoas que você conhece. E detalhe, sem precisar mudar de emprego, nem abrir uma empresa milionária. Agora, se você acha que está longe da riqueza, é porque nunca parou para observar esses sinais invisíveis. E se reconhecer pelo menos 3 deles, você já está mais próximo do que imagina. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o ponto de virada mais silencioso da sua vida financeira. Bem-vindo ao canal Provérbios da Riqueza. Aqui, a sabedoria vem antes do dinheiro, e quem ouve com atenção, transforma o futuro. A primeira coisa que separa quem vive de salário de quem está construindo riqueza silenciosa é algo que quase ninguém fala. Seu dinheiro já trabalha por você? Se sim, mesmo que seja um valor pequeno, você já começou a ficar rico. Segundo o Infomoney, mais de 80% dos brasileiros não investem, ou seja, trabalham a vida inteira, mas o dinheiro deles nunca trabalha por eles. Mas se você já recebe dividendos de ações, FIIs, aluguéis, royalties, ou qualquer forma de rendimento automático, mesmo que sejam R$ 10 por mês, você tem funcionários invisíveis. Funcionários que não pedem folga, não exigem vale transporte e trabalham para você enquanto você vive. E isso é o primeiro sinal de que você está ficando rico. Não é pelo quanto ganha, mas por ter entendido que o tempo é o ativo mais valioso. Enquanto a maioria continua vendendo hora por dinheiro, os ricos aprendem a multiplicar as horas com o capital. Mas atenção, ganhar sem parar não adianta. Se você ainda vive no modo sobrevivência, dependente do próximo salário, esse é o segundo sinal. Se o seu salário atrasasse 15 dias, você teria tranquilidade ou desespero? Segundo uma pesquisa da CNN Brasil, 57% dos brasileiros não têm reserva de emergência, ou seja, estão a um imprevisto de distância da dívida. Mas se você já construiu uma reserva, seja ela de R$ 500, R$ 5.000 ou mais, você não está apenas guardando dinheiro, está comprando paz. Riqueza real é a calma de saber que se algo sair do script, você não vai afundar. Essa paz muda sua forma de pensar.
você para de apostar e começa a construir. E aqui chegamos ao terceiro sinal. Você prefere crescimento lento e seguro, ao invés de promessas de dinheiro rápido. Isso te separa de 90% das pessoas, enquanto os outros pulam de pirâmide em pirâmide, de fast food mental em fast food financeiro. Você aposta na consistência, fundos imobiliários, ETFs, imóveis, negócios familiares, aposentadoria privada. Você entendeu que riqueza é construída no silêncio da disciplina. E é aqui que muitos falham. Mesmo com patrimônio crescendo, eles caem na armadilha do estilo de vida. Ganham mais, gastam mais e se aprisionam no ciclo invisível da aparência. Mas você não. Você entendeu que não precisa parecer rico para estar ficando rico. Aliás, os mais ricos que eu conheço andam de carro popular, moram em kitnet e vestem camiseta básica. Mas por dentro, eles já têm a maior riqueza de todas: liberdade de escolha. E se você chegou até aqui, provavelmente já está dando passos nessa direção. Se identificou com algum dos sinais até agora? Ótimo! Isso significa que está na frente de 90% das pessoas que você conhece. E isso me leva a um convite rápido, sem pressão. Na descrição desse vídeo tem um mini curso gratuito do Alex Vargas, com tudo que você precisa para começar a ganhar dinheiro de forma inteligente, sem precisar se expor. E com estratégias que funcionam mesmo para quem nunca vendeu nada. Você pode acessar pelo QR Code na tela. Mas calma, fica comigo até o fim, porque ainda tem 9 sinais invisíveis que você precisa reconhecer. Inclusive o sinal número 8 é um dos mais ignorados por quem está no caminho certo, mas também é o mais decisivo para alcançar o primeiro milhão. Nos próximos minutos, você vai entender como esses sinais se conectam e qual deles pode ser seu ponto de virada silencioso. Se sair agora, vai continuar achando que riqueza é só número na conta, mas se ficar, vai perceber que o jogo é outro. Um jogo mental, estratégico e acessível. A próxima parte começa agora. A promessa desse vídeo continua valendo. Você vai descobrir os 12 sinais invisíveis de que já está ficando rico, mesmo que ninguém perceba, e mesmo que sua conta ainda não mostre 6 dígitos. A diferença é que agora, você já entendeu os fundamentos. Agora vamos falar sobre controle emocional e o quanto ele impacta diretamente no seu patrimônio. Sinal 4. Seu padrão de vida não cresce com seu salário. Isso aqui é uma chave. É o divisor de águas entre quem enriquece de verdade e quem vive eternamente empurrando o mês. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em parceria com o SPC Brasil, o aumento de renda está diretamente ligado ao aumento de consumo em 84% das famílias brasileiras. Ou seja, a maioria das pessoas ganha mais, mas gasta mais também. E no fim, fica no mesmo lugar. É o chamado efeito treadmill, a esteira financeira. Você corre, corre, e não sai do lugar. Mas se você já ganhou um aumento e decidiu continuar no mesmo apartamento, com o mesmo carro, com os mesmos hábitos, e usou essa diferença para investir, você quebrou esse ciclo. Esse é um sinal de inteligência financeira. Ricos de verdade tratam o aumento como capital de investimento, não de consumo. E isso só acontece porque eles já entenderam um segredo emocional. Quem não controla a mente, não controla o bolso. Você pode ganhar 10 mil reais, 20 mil reais, ou mais. Se você tiver uma mentalidade de escassez, vai continuar se sabotando. A televisão, as redes, o Facebook e até os bancos incentivam você a parecer rico. Mas quem entendeu o jogo da liberdade, prefere acumular patrimônio silenciosamente. E aí entramos no sinal 5. Você não sente mais necessidade de impressionar ninguém. Essa é uma das mudanças mais profundas e também uma das mais libertadoras. Se você já escolheu uma mochila preta sem marca, mesmo tendo condições de pagar por uma de 500 reais, só para seguir seu plano financeiro, parabéns, você trocou aplausos por segurança. A CNN publicou um estudo em 2022, mostrando que a pressão por status social é uma das principais causas de endividamento entre homens entre 30 e 50 anos no Brasil. É aquela vaidade que come o futuro. Mas quando você já tem clareza de onde quer chegar, o aplauso externo se torna supérfluo. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Essa confiança interna vira um escudo, e faz toda a diferença quando os imprevistos aparecem. E é aí que surge o sinal 6.
Despesas inesperadas não viram crises. O carro quebra, o cachorro engole um pedaço de brinquedo, ou surge um tratamento dental fora do orçamento. Mas ao invés de desespero, você resolve, com calma. Isso significa que você construiu um colchão emocional e financeiro. Segundo dados do Banco Central, o brasileiro médio leva 8 meses para se recuperar de uma dívida inesperada. Mas quando você tem reserva, tem planejamento e tem controle emocional, esses sustos viram apenas ajustes. Paz financeira protege mais do que qualquer seguro de luxo, e essa paz não vem do acaso. Ela é construída, e principalmente, ela não depende de uma única fonte de renda. Aqui, você começa a entender que liberdade exige previsibilidade. Você deixa de pensar só no salário e começa a pensar em rendimento. Na CNN Economia, em 2023, foi divulgado um dado alarmante: 85% dos brasileiros têm apenas uma fonte de renda, e isso os coloca em risco extremo diante de qualquer oscilação do mercado, ou até de uma demissão inesperada. Mas você já está além disso. Se identificou com esses 3 sinais até aqui? Entenda. Você não está apenas ficando rico, você está reprogramando sua mente para viver uma nova realidade, e por mais que ninguém perceba, seu futuro já está sendo moldado por essas decisões silenciosas que você toma todos os dias. É por isso que você precisa continuar. Nos próximos minutos, vou te mostrar os outros 6 sinais silenciosos, que vão provar que você já está no caminho certo, e talvez até mais avançado do que imagina. Mas atenção, se sair agora, vai continuar achando que só é rico quem ostenta, e vai perder a chance de perceber os sinais que o dinheiro silencioso envia. Porque o próximo sinal é o ponto onde 99% das pessoas travam. E se você entender ele, vai destravar anos de atraso financeiro. Você vai descobrir por que não depender de uma fonte só. É o que separa o trabalhador eterno do investidor de verdade. E mais, como transformar sua reserva em multiplicação silenciosa. Agora não é hora de parar. É hora de avançar. Sinal 7: você tem mais de uma fonte de renda. A maioria das pessoas trabalha, recebe, paga contas e espera o próximo mês. É um único fio sustentando tudo. Qualquer corte e tudo desmorona. Mas se hoje você já tem mais de uma fonte de dinheiro entrando, mesmo que uma seja pequena, você está criando estabilidade exponencial. Segundo uma pesquisa do Sebrae, em 2023, mais de 37% dos brasileiros empreendedores já tinham pelo menos 2 ou mais fontes de renda, e os que tinham múltiplas fontes cresceram 67% mais rápido do que os que tinham apenas uma. É a diferença entre depender e dominar. Cada nova fonte de renda é como uma semente plantada. No começo, parece pequena, mas o que ela representa é liberdade. Quanto mais dinheiro entra, mais você faz algo que os pobres evitam. Você escolhe onde trabalhar, com quem trabalhar, e até quando parar. Essa multiplicação silenciosa é invisível no início, mas com o tempo, ela se torna seu cofre invisível. E a verdade é que, quanto mais você gera, mais você entende uma segunda chave. Sinal 8: você coleciona ativos e evita passivos. A pergunta mudou. Antes de comprar qualquer coisa, você se pergunta: isso vai me pagar, ou vai me fazer pagar? Se a resposta for fazer pagar, você pensa 2 vezes. E aqui entra uma parábola simples, mas poderosa. Um homem tinha 2 mãos. Em uma, colocava ferramentas. Na outra, colecionava pedras brilhantes sem valor. No final da estrada, só quem trouxe ferramentas conseguiu construir algo duradouro. Os que trouxeram pedras estavam cansados, vazios e sem abrigo. Essa é a diferença entre ativo e passivo. Ferramentas te constroem, brilhos te distraem, e a ciência comprova isso. Um estudo da FGV de 2022 revelou que brasileiros com hábitos de investimento constantes, mesmo com renda abaixo da média, acumularam 47% mais patrimônio em 5 anos do que aqueles que aumentaram consumo ao subir de renda. Quem pensa como rico, multiplica sem que os outros vejam, e evita dívidas ocultas que o aprisionam no longo prazo. Esse pensamento, naturalmente te leva a um lugar onde a mágica acontece: os juros compostos. Sinal 9: você entende o poder dos juros compostos. Aqui, o jogo muda de fase. Você percebe que não precisa correr. Se souber plantar no solo certo, a regra dos 72 não sai mais da sua cabeça. Você sabe que,
investindo com 10% ao ano. Seu dinheiro dobra em 7 anos. Isso te dá paciência, te dá estratégia, te dá visão. A CVM divulgou que, entre 2019 e 2023, o número de investidores pessoas físicas no Brasil cresceu de 700 mil para mais de 5 milhões. E o que mais chama a atenção? O aumento da retenção de longo prazo. Ou seja, mais gente entendeu. Ficar rico rápido é ficção. Ficar rico com consistência é ciência. E sabe o mais incrível? Você começa a tratar seu dinheiro como trabalhadores invisíveis. Cada real investido é um funcionário silencioso, que acorda cedo, não reclama e trabalha até de madrugada. Enquanto isso, tem gente que ainda pensa que riqueza vem do golpe de sorte. É como plantar milho e querer colher carvalho. Mas quem entendeu o poder dos juros compostos, sabe que o tempo é o seu maior sócio. Agora, vamos trazer um momento mais leve, porque o assunto é sério, mas a vida não precisa ser pesada. Você já percebeu que pobre adora um parcelou em 10 vezes sem juros? Mas esquece que a fatura vem por 10 meses com a mesma alegria de uma visita do cunhado pedindo dinheiro emprestado. Enquanto isso, quem entendeu o jogo, usa os mesmos 10 meses para plantar, reinvestir e assistir os frutos brotando. E aí vem o segredo final desse bloco. Quem entende juros compostos, estuda. Mesmo que ninguém veja, mesmo que seja à noite, no metrô, no celular, em silêncio. Você deixou de consumir só por entretenimento e começou a consumir com intenção, com profundidade. A CNN apontou que o brasileiro passou a consumir 36% mais conteúdo educativo em plataformas digitais durante os últimos 2 anos. E a maioria desses acessos foi feita fora do horário comercial. Ou seja, o povo está estudando, mas só quem realmente quer mudar a vida, estuda escondido. E essa é mais uma marca de quem já está ficando rico. Você prefere ser subestimado do que ser endividado. E agora que você entende esses 3 sinais, múltiplas rendas, escolha por ativos e o poder dos juros, você está preparado para a próxima virada. O próximo sinal vai te mostrar o que ninguém fala, que a sua rotina financeira já se parece mais com a de um investidor profissional, do que com a da maioria das pessoas ao seu redor. Mas atenção, se você sair agora, vai perder a parte onde a mentalidade de milionário se instala em decisões rotineiras. Não são decisões grandes, são detalhes quase invisíveis, que os ricos não comentam, mas praticam todos os dias. E é exatamente isso que você vai descobrir a seguir. Você já percebeu como tem gente que se especializa em tudo, menos em dinheiro? Tem quem saiba montar um carro inteiro, fazer um prato sofisticado, consertar eletrônicos, mas se trava inteiro quando precisa entender uma fatura de cartão ou negociar um contrato bancário. O problema é que essa ignorância custa caro, e custa todo mês, porque quem não entende de finanças paga por quem entende. Mas o jogo começa a virar quando você faz da educação financeira uma prioridade. Não falo só de ver vídeos rápidos ou frases motivacionais. Falo de estudar mesmo, juros compostos, amortização, custo efetivo total, ciclo do dinheiro, inflação, e por aí vai. Segundo o Banco Mundial, adultos que têm noções básicas de educação financeira acumulam até 2 vezes mais patrimônio ao longo da vida do que aqueles que não têm fonte. World Bank, 2022. E isso acontece porque cada conceito aprendido hoje protege você por décadas. É como uma vacina contra a dívida, contra golpes, contra decisões ruins. A Bíblia diz em Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Agora, tem um ponto que separa quem quer viver com folga de quem só quer descansar tarde. É a diferença entre aposentadoria e independência financeira. Aposentadoria é parar de trabalhar porque ficou velho. Independência financeira é escolher se quer continuar, porque o dinheiro já trabalha por você. Você não precisa esperar 65 anos para respirar. E sim, é possível. Basta ter ativos que gerem renda, uma vida abaixo do padrão, e o tempo a seu favor. E por falar em tempo, os verdadeiros ricos protegem o tempo como protegem o dinheiro. Eles compram horas de foco, recusam convites vazios, e transformam tempo livre em descanso, aprendizado ou criação. Se tempo é o único recurso que não volta, por que desperdiçar? Na prática,
Isso significa que você começa a fazer escolhas diferentes. Você terceiriza o que não domina. Você cancela o que não te desenvolve. Você prioriza o que te impulsiona. E mesmo que ainda não tenha chegado lá, se você já estuda dinheiro com seriedade, se você pensa mais em independência do que em aposentadoria, e se você protege seu tempo como ouro, você já está se tornando rico. Talvez ninguém perceba, talvez ainda não tenha um carro caro, nem uma casa grande, mas a construção invisível já começou, e o mais importante dela não é o patrimônio em si, é o que ele representa. Tempo livre, liberdade de escolha, capacidade de viver com propósito. E se você quer acelerar esse processo de forma prática e honesta, sem depender de atalhos nem de promessas mirabolantes, na descrição tem um e-book chamado Guia Completo para Começar a Ganhar Dinheiro Online Sem Experiência. É direto ao ponto, foca no primeiro passo real, e pode ser seu melhor começo. A verdade é que riqueza não começa quando a conta enche, começa quando a mente muda. Quando você troca o imediatismo pela estratégia, o consumo pelo investimento, o desperdício pela proteção. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que o seu tesouro esteja no que te liberta, e não no que te prende. Esses 12 sinais não são coincidência, eles são rastros. E rastros sempre levam a algum lugar. Se você já viu alguns desses sinais em você, parabéns, você já não pensa como a maioria. E isso, por si só, já é uma forma de riqueza. Mas não se engane, riqueza de verdade não começa na conta bancária. Começa no tipo de pergunta que você faz quando está sozinho, na forma como você usa seu tempo, na coragem de dizer não para distrações que custam caro, e no hábito de aprender o que a maioria ignora. Porque enquanto alguns colecionam coisas, os ricos colecionam consciência. Eles sabem que toda escolha tem um custo, e preferem pagar o preço da disciplina do que a fatura dos arrependimentos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 3, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Ou seja, não é força, não é sorte, é sabedoria. E sabedoria, diferentemente do dinheiro, não pode ser tirada de você. Mas tem um detalhe importante: saber disso não muda nada. É aplicar que transforma. Cada sinal que você ouviu aqui pode ser praticado, mesmo com uma renda baixa, mesmo com pouco tempo, mesmo com dúvidas. A transformação não está no tamanho do seu salário, mas na profundidade do seu comportamento. Se você aplicar esse conhecimento, você muda sua vida. Mas se você ignorar, nada muda. E a diferença entre quem vive no aperto e quem vive com liberdade é que um ouve, o outro faz. Então aqui vai uma verdade direta: a maioria das pessoas não está ficando rica. Não é porque não pode, é porque não tem coragem de fazer diferente. Agora, se você chegou até aqui, significa que está disposto a mais. E eu preparei algo para continuar essa conversa com você, porque tem uma coisa que quase ninguém percebe: ficar em silêncio também é uma estratégia de proteção, e entender isso pode ser o próximo salto na sua jornada. Assista agora ao vídeo que está aparecendo na tela: 6 razões poderosas para esconder sua riqueza em silêncio. Ele é o próximo passo, e pode ser o mais importante até agora.